Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal que eu vou falar como realmente se preparar para uma corrida de rua. Mas antes, por favor, ajuda a gente a levar esse vídeo para mais pessoas, apenas dando um joinha aí, deixando aquele like, e se você não é inscrito, se inscreva no canal para estar por dentro de todo o lançamento que a gente coloca aqui. Uma corrida exige preparação, tanto física quanto mental. A preparação física ela se divide em alguns pilares, vou tratar todos eles aqui, assim como a preparação mental. Independente da prova que você corra, eu vou estar falando agora exclusivamente da meia maratona. A meia maratona é uma prova de média a longa duração, claro que depende do seu pace, mas ela não tem uma duração, por exemplo, de mais de 2 horas e meia, e dependendo do pace que a pessoa corre. Geralmente as pessoas correm entre 1 hora a 2 horas e meia. Quando você bota essa duração, você tem valores físicos que você tem que trabalhar e valores alimentares que você também tem que trabalhar. Existe uma preparação que a gente fala, a base é: você tem que prioritariamente beber muita água. Existe uma conta para isso que a gente fala 50 ml por peso corporal. Por exemplo, eu peso 73 quilos, eu vou ter que beber aí aproximadamente 3,5 litros, 3,6 litros de água, principalmente no período pré-prova. Para que isso? Para quem não sabe, carboidrato é açúcar mais água, carboidrato. Então a gente precisa de água para a gente ter nossos estoques de carboidrato lá em cima. Então, junto, associado, é claro, a uma ingestão muito grande aí de macarrão, pão, para isso ter uma reserva, principalmente de glicogênio muscular. É aquele açúcar que fica dentro do músculo para te dar energia, e também glicogênio hepático, que é o que estabiliza o glicogênio muscular. Além disso, tem alguns outros consumos, principalmente triglicerídeo de cadeia média. Para quem não sabe, a triglicerídeo de cadeia média é uma gordura, é triglicerídeo, que a gente também usa como via energética. Para quem não sabe, a gordura é fonte energética, principalmente para atividades de média e longa duração, assim como é meia maratona. Então, você fazer uma boa ingestão de gorduras boas, por isso que a gente fala do TCM, que o TCM ele vai te ajudar muito na performance aí de uma meia maratona e de uma maratona. Quando você também fala de macronutrientes, é muito importante você ter também um consumo de aminoácidos essenciais. Quais são os aminoácidos essenciais? Tem 23, não vou enumerar aqui, mas se você toma um whey protein, procura manter ali uma ingestão de proteína pelo menos de 2 a 4 gramas de proteína por peso corporal. De novo, se eu peso 73 quilos, eu vou ingerir no mínimo 150 gramas de proteína por dia. Por quê? Nosso corpo tende a perder massa magra. Se ele tem os estoques ali de aminoácidos bons, isso significa que provavelmente eu vou usar isso quando eu precisar, ao invés de usar nossa massa magra, que isso entra num novo ciclo aí, que a gente pode ter até perda de performance durante a prova, por acidose causada muitas vezes pela falta de proteína. Além disso, tem um fator que eu falo que é estratégico. Então a gente está tirando um pouco da característica física para entrar na característica estratégica. A gente tem alguns padrões, principalmente padrões relacionados ao nosso corpo, né? Tem gente que tem rotina para ir ao banheiro. É muito importante você ter uma saúde intestinal bem equilibrada para não chegar na hora da prova e dar vontade de ir ao banheiro. E assim como o consumo de água. Não vai consumir a água toda ali 12 horas antes da prova, senão você vai ficar indo ao banheiro a noite inteira e vai prejudicar seu sono, porque seu sono ele é muito importante no período pré-prova. Se você tiver uma boa noite de sono, provavelmente você tem uma chance muito maior de ter aí uma performance melhor do que você tiver um sono quebrado por conta principalmente do consumo de água e de idas ao banheiro para fazer número 2. Por quê? Existe um nervo que passa pelo intestino, que é o nervo parasimpático, que ele libera muita tensão, e isso faz com que você tenha uma irritação intestinal e dê mais vontade de ir ao banheiro. Isso naturalmente. Imagina se você faz isso rotineiramente durante seu sono e prejudica ali seu sono pré-prova. Então, tenha uma boa saúde intestinal, come sempre o que você é acostumado a comer, não vai inventar de comer coisas que você não é acostumado antes da prova, que pode estragar sua prova. Então, sempre bota isso na sua cabeça. A saúde intestinal, ela é realmente uma coisa que você tem que treinar, por isso que a gente trata isso como estratégia. Também você tem que estudar muito a sua prova quando você for correr. Por que você tem que estudar a sua prova? Imagina você que acha que a prova vai ser toda plana, ela começa toda plana e do nada, lá no quilômetro 15, vão ter subidas e descidas. Isso faz com que você provavelmente quebre. E se você quebrar, você vai perder aquele sonho ali de fazer uma boa prova, de cumprir a sua meta ali que você se propôs de tempo, por conta de não ter estudado o seu percurso. Então você vê altimetria, você vê percursos que normalmente tem uma exposição maior ao vento. Por exemplo, a gente corre
em Vitória, que é o Espírito Santo, que tem a predominância de vento nordeste. Então, se você corre sentido ao sul, você provavelmente vai ter o vento te empurrando. Se você corre sentido ao norte, você tem um vento contra. E para isso você cria estratégias para justamente você não quebrar. Porque imagina você fazer uma força tremenda contra o vento, sendo que você pode usar a biomecânica da sua corrida para te ajudar a correr e não ficar brigando com o vento, que também é um fator que a gente tem que levar muito em consideração. Além disso, você tem que também ter uma boa estratégia tirando esses fatores, igual por exemplo, estuda a sua prova, como que você treinou para ela? Você treinou numa velocidade crescente ou numa velocidade decrescente? Você fez realmente estímulos que foram para você ter ali pelo menos uma parte de estabilidade durante a prova, depois você crescia, depois você recuperava, fazia uma reposição de eletrólitos, que também é uma parte muito importante na estratégia. Eu, por exemplo, eu tomo carboidrato a cada 30 minutos e faço reposição de cápsula de sal a cada 40 minutos. Por que eu faço isso? Eu tenho perda muito grande de sal, principalmente durante a prova. Então eu fico até com sal mesmo no corpo, você consegue ver, passar a mão, porque é muito sal que eu perco. Então faço reposição de sal e potássio, que é um suplemento que a gente faz aí, pode fazer ou caseiro ou pode comprar pronto. Então tem diversos no mercado. Então quando eu faço essa estratégia, eu faço para justamente não ter ali uma oscilação no que eu treinei para uma meia maratona. Igual, por exemplo, eu uso geralmente uma velocidade estável até o quilômetro 16. A partir dali eu sinto como que eu tô. Talvez se uma exposição maior ao sol fica muito quente e ali eu vou ter que realmente manter ou diminuir para completar a prova. Ou se eu vejo que eu tô com gás, ali só falta meia hora para terminar a prova, você dá um gás um pouquinho maior que você sabe que está terminando. Então tudo isso você tem que estudar antes, fazer uma altimetria do percurso, fazer uma colinha na mão. Eu gosto muito de usar uma caneta e anotar na mão quanto mais ou menos é meu pace, quanto eu posso usar e saber se eu realmente consigo ter aquela rotina para conseguir cumprir. E a última dica, que eu acho a mais importante: faça o checklist da sua playlist caso você corra de fone. Por que fazer o checklist da sua playlist? Já pensou, você está calculando aí correr em 1h50 e dá 2h20 e você não terminou a prova e você está com uma playlist de músicas que não te estimulam? Pois é, esse foi um erro que eu cometi. Se foi um erro que eu cometi, eu te falo, atrapalha demais. Quando você entender que o planejamento envolve inclusive isso, músicas que têm batidas boas, músicas que têm batidas ali que te estimulam, e também carregue seu fone, que não adianta nada se você tiver aí com seus equipamentos, fone, relógio, todos descarregados. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso fique alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente bate um papo aí. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Ei.